Olá, pessoal. Meu nome é André Argulo. É uma satisfação estar com vocês nesse seminário Expedição Parque Valongo, cuja curadoria cabe à professora Lilian Amaral, a quem transmito aqui um abraço e peço que transmita aos demais colegas que estejam assistindo. É sempre uma satisfação poder interagir com o Museu do Café. Cumprimento aqui o Bruno Bortolotto, o Tiago Haru, em nome de quem eu peço que cumprimente todos os colegas e colaboradores do Museu do Café, instituição que eu tenho muito carinho e que temos trabalhado já há alguns anos, né, no contexto da cultura do café e os desdobramentos que ela nos permite fazer. Eu vou fazer uma apresentação rápida, eh, talvez para apresentar um contexto da importância, né, desse projeto do Parque Valongo. Eu imagino que vocês poderão é, é, vivenciar, né, aproveitar essa experiência de caminhar pelo centro de Santos e conhecer com os responsáveis pelo projeto, né? a, Enfim, as intenções que esse belíssimo projeto tem a oferecer, né? Qual é o partido que o projeto tem a oferecer e a importância do projeto não só para a comunidade, né, de Santos, mas eu diria para todo o povo paulista. Eu vou mostrar a importância né, a ligação que existe da Baixada Santista com o interior de São Paulo e, obviamente, com a capital. E tudo isso em torno da história do café, da cultura do café. E, e é isso. Então vamos fazer uma sequência. Eu me permito apresentar uma sequência de slides. A gente vai conversando, ainda que seja uma gravação. Eu acho que podemos quebrar a formalidade que acaba tendo toda apresentação como essa. Bom, aqui está uma imagem da região do Valongo, né? A gente pode ver aí marcado o Museu do Café e a estação do Valongo, a região que, vamos dizer assim, foi marcada pela, vamos dizer, a chegada da ferrovia, né, da São Paulo Railway, uma obra de engenharia importantíssima que foi construída na segunda metade do século XIX, que contribuíram significativamente para alterar, né, modificar a fisionomia do território, não só da Baixada Santista, como do estado de São Paulo. Numa escala um pouco mais abrangente, a gente vê as marcações aí ainda do Museu do Café e da Estação do Valongo e a região onde deverá se implantar o Parque do Valongo, o centro de Santos, da belíssima cidade de Santos. A gente pode começar a caminhar pelo território e imaginar que em 1867, quando foi inaugurada a São Paulo Railway e também a estação do Valongo, obviamente a cidade de Santos não tinha eh, as características que hoje possui, e tampouco o Porto de Santos, na ocasião, essa não tinha essa estrutura que o faz ser reconhecidamente o maior porto do Brasil, né? Isso tudo começou a acontecer após a construção da ferrovia ou da malha ferroviária, a implantação da malha ferroviária, transformar essa região num dos marcos do que eu poderia reconhecer como a arquitetura do café. Um pouco mais abrangente, vemos a ilha de Santos e São Vicente, né? E aí a marcação do Museu do Café vai ser o nosso ponto de referência nessa minha fala, e a Estação do Valongo. Numa escala um pouquinho mais abrangente, nós vamos ver ainda a cidade de Santos, o Museu do Café marcado aí. Nós vamos encontrar um pouco mais ao norte, em direção à Serra do Mar,
A cidade de Cubatão, que se desmembrou de Santos na década de 40 do século XX. E em direção ao alto da serra, temos as estações aí da São Paulo Railway até chegarmos em Paranapiacaba, que é outro marco importantíssimo do que eu poderia chamar aí da arquitetura do café, ou do território do café. Como bem se sabe, São Paulo sofreu muita influência de todo esse período que vai de meados do século XIX a meados do século XX, em que o café foi o principal motor da economia paulista e brasileira, né? Certamente colaborou para transformar o território de uma capitania sem muita expressão a uma província do império relativamente rica e finalmente o estado mais rico do Brasil, já na República. Eu estou fazendo um paralelo, vocês vão dar um passeio pelo centro de Santos e eu vou mostrar que esse passeio está ligado com o passeio que eu estou propondo por todo o território paulista, até chegar no oeste, lá em Ribeirão Preto. O Museu do Café é marcado em destaque, né? Próximo aí à região da Estação do Valongo. A cidade de Cubatão, ao norte aí da cidade de Santos, né? É muito próximo, ela se desmembrou de Santos, como eu falei. Os parques do Caminho do Mar e o Parque Estadual da Serra do Mar. Eu marquei Cubatão por uma questão muito simples. A gente está falando da Estação do Valongo, está falando da São Paulo Railway. Cabe lembrar também que até que a São Paulo Railway fosse inaugurada, isso em 1867, o caminho para o Planalto, né, o caminho que ligava a Baixada Santista à capital, né, a cidade de São Paulo e depois ao interior do estado, era o caminho do mar, né? O caminho do Cubatão. O caminho do Cubatão, por muito tempo, foi o principal trajeto de quem da Baixada Santista subia para São Paulo e dali para o interior. Com a inauguração da São Paulo Railway, a estrada Santos-Jundiaí, né? A estrada de ferro Santos-Jundiaí, em 1867, o caminho do Cubatão praticamente foi abandonado e no alto da serra já encontramos Paranapiacaba, a estação de Paranapiacaba, que também é um marco, como falei, da arquitetura do café. Querendo ou não, está intimamente ligada, está intrinsecamente ligada à Baixada Santista, a região do Porto, a região do Valongo. Era uma estação ferroviária importante. Com a construção da São Paulo Railway, a estrada de ferro ganha importância e o caminho do Cubatão acaba entrando no ostracismo. Temos a marcação ali de Paranapiacaba, na imagem, o círculo menorzinho, e a Grande São Paulo, representando aí a ligação Santos-São Paulo. E essa imagem, pessoal, ela mostra um eixo claramente formado, né? Tá indo de Santos, passando pela capital, São Paulo, em direção a Jundiaí. O que nós temos? Nós temos a estrada de ferro Santos-Jundiaí. Os trilhos chegam em Jundiaí em 1867 e há uma extensão até Campinas, chegando a Campinas em 1872. Este eixo que se forma na figura, hoje são 4 regiões metropolitanas do estado, né? A região metropolitana da Baixada Santista, a região metropolitana da capital, né, de São Paulo, a região metropolitana de Campinas e recentemente, em 2021, foi criada, né, elevada à categoria de região metropolitana, a região de Jundiaí. Nós temos aí na figura mais 3 regiões metropolitanas. Temos a região metropolitana de Sorocaba, a região metropolitana de Piracicaba, que assim como Jundiaí foi elevada, né, foi criada em 2021, recente agora, e a região metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte. Temos aí a sede em São José dos Campos. Portanto, nessa, vamos dizer, região da chamada macrometrópole paulista, encontramos aí 7 das 9 regiões metropolitanas do estado. Podemos dizer que as origens aí se encontram lá no século XIX, né? O eixo da ferrovia São Paulo Railway, ligando Santos a Jundiaí, com a extensão dos trilhos a Campinas. Não por acaso, o território acaba sendo bem marcado por essas condições que eu acabo de mencionar. A estação de Jundiaí, a estação de São Paulo Railway, que é a chegada, né, partindo de Santos, chega-se a Jundiaí, então ela tem relação com o Valongo, na medida em que a estação do Valongo era o ponto de partida, quem subia a Jundiaí, ou o ponto de chegada para quem descia de Jundiaí para a Baixada.
Então está o caminho aí, Santos Jundiaí. Na figura da direita, nós vemos marcado em azul, no círculo menor, a estação ferroviária da São Paulo Railway, em Jundiaí, e um círculo maior, o complexo do FEPASA, que acaba sendo a sede aí da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Dando sequência, a gente vê as imagens, né, da estação de Jundiaí. Vemos uma máquina, né, da São Paulo Railway, que as conexões do território acabam sendo mais abrangentes do que a gente imagina. Então, quando vocês forem caminhar pelo centro de Santos, apreciar o que será o Parque do Valongo, é bom imaginar o nexo desse território pode ser encontrado do outro lado da ponta da linha, em Jundiaí, na estação que eu acabei de apresentar. Tem uma imagem do complexo da FEPASA, também em Jundiaí. Um complexo maravilhoso, uma arquitetura exuberante. Aí fica o Museu Ferroviário e vários órgãos da administração municipal. Um conjunto que vale a pena conhecer. O projeto do Valongo, embora seja circunscrito ao Porto e à região do centro histórico de Santos, tem tudo a ver com esse trajeto que a gente está apresentando, passando pela capital, passando por Paranapiacaba e chegando a Jundiaí, na estação da São Paulo Railway e logo à frente o complexo da FEPASA. Aí nós vamos encontrar a extensão dos trilhos da São Paulo Railway, feita não pelos ingleses, mas com capital já dos cafeicultores da região de Campinas. Então há uma extensão dos trilhos até a região de Campinas, né? Nós vemos nessa figura à esquerda a região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana de Campinas e o círculo menor, a região metropolitana de Jundiaí. Podemos dizer que as três regiões metropolitanas estão praticamente conurbadas. À direita, uma imagem da estação ferroviária de Campinas, também uma bela arquitetura. E Campinas, assim como Santos, também tem projetos para recuperar essa estação. E hoje ela é utilizada por órgãos da Prefeitura Municipal, mas há um projeto mais amplo de integrar um grande centro cultural, não só a estação, como as oficinas da Paulista e da Mogiana, que são duas ferrovias que saem de Campinas, né? Elas saem de Campinas em direção ao interior do estado, formando duas artérias importantes que vão, já no século XIX, depois na virada, no começo do século XX, vão se transformar nos principais corredores, né, que vão trazer o café primeiro para Campinas, de Campinas para Jundiaí, de Jundiaí pela São Paulo Railway até o Porto de Santos, chegando no Valongo, obviamente, fazendo o trajeto do Planalto para a Baixada, trajeto oposto desse que eu estou fazendo com vocês, saindo da Baixada e subindo para o Planalto. Umas imagens da estação ferroviária de Campinas, que assim como você tem que fazer em Santos com o Parque do Valongo, em Campinas também essa intenção de valorizar esse imenso patrimônio ferroviário. Então, a gente vê o roteiro, né? Saindo do Veja a Bolsa do Café de Santos, marcada ali na Baixada, passando por Cubatão, chegando a Paranapiacaba, daí a São Paulo. De São Paulo a Jundiaí, então temos o trajeto da São Paulo Railway. De Jundiaí a Campinas, então em Jundiaí os trilhos da São Paulo Railway chegam a Jundiaí em 1867 e chegam a Campinas em 1872, não mais pela mão dos ingleses, mas como disse antes, foram os cafeicultores da região de Campinas que investiram nessa extensão da estrada de ferro. E de Campinas parte para o oeste do estado e para a região do sul de Minas duas importantes artérias, né, de troncos ferroviários. É a Companhia Paulista de Estradas de Ferro e a Mogiana. À esquerda, um croquis aí mostrando o trajeto da Companhia Paulista de Estradas de Ferro e à direita, em azul, a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Então, todo o café produzido nessa região aí do Oeste Paulista, ele converge para a região de Campinas para Jundiaí, e de Jundiaí
para Santos, passando por São Paulo, chega na Baixada Santista, e de Santos o café é embarcado para exportação. Quando vocês forem caminhar pelo centro de Santos, e forem caminhar pelo Parque do Valongo, é bom ter em mente que a abrangência de todo esse conjunto não se restringia a Santos, ia muito além, né? Subia a serra, passava por São Paulo, chegava a Jundiaí, Campinas e dali é todo o oeste paulista, Ribeirão Preto e todo o oeste paulista. Aqui umas imagens da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro em Ribeirão Preto, no final do século XIX, ali, 1883. As oficinas da Companhia Mogiana em Campinas, né? Prédio maravilhoso. É aí que eu falo, fica perto da estação. Esse conjunto arquitetônico merece um projeto possa integrar todos esses edifícios e o conjunto que é realmente maravilhoso. Campinas, na minha opinião, ainda não acordou para isso, mas deveria. E aqui, pessoal, vocês podem ver as atuais são 9 regiões metropolitanas do estado de São Paulo. São 9 regiões metropolitanas. Nós temos ali a capital, né, a região metropolitana de São Paulo. Indo para a Baixada, temos a região metropolitana da Baixada Santista. E em direção a oeste, temos a região metropolitana de Campinas. Entre São Paulo e Campinas, a região metropolitana de Jundiaí, que foi elevada a essa categoria em 2021, juntamente com a região metropolitana de Piracicaba, muito próxima a Campinas. E também em 2021 foi criada a região metropolitana de Rio Preto, lá ao norte do estado, noroeste do estado. Nós temos a região metropolitana, voltando aqui para a macrometrópole paulista, a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, cuja sede é São José dos Campos. Em direção a Sorocaba e Itu, temos a região metropolitana de Sorocaba. E no oeste paulista, a região metropolitana de Ribeirão Preto. São 9 regiões metropolitanas. Fica nítido e claro que há um eixo de desenvolvimento partindo da Baixada, passando por São Paulo, em direção a Jundiaí, né? Podemos dizer que liga o Valongo até a estação ou ao complexo FEPASA de Jundiaí, e aí com a extensão à estação ferroviária de Campinas, né? Ao conjunto da estação de Campinas, com as oficinas também da Paulista e da Mogiana. E daí temos a ligação com o oeste, né? Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, uma região também muito rica e que produziu muito café. Fica claro que é um vetor de desenvolvimento que deve ser considerado de maneira integrada. Podemos falar da criação da macrometrópole paulista, que tem suas origens no século XIX com o café. Nós temos aí o embrião do que seriam as regiões metropolitanas de Campinas, São Paulo e Santos. Toda a grande indústria, principalmente o que foi a indústria do café, né, que praticamente moldou aí a fisionomia do território paulista a partir de meados do século XIX até meados do século XX. Mas toda a grande indústria se baseia em três, vamos dizer, fatores aí que são integrados e fazem essa grande indústria funcionar. Então temos aí o comércio, as finanças e a produção. O embrião do que seria a região metropolitana da Baixada Santista, representando aí o comércio de café com o Porto de Santos, o embrião do que virá a ser depois a grande metrópole financeira, né? A região metropolitana de São Paulo, e a região metropolitana de Campinas, para onde convergia todo o café do oeste paulista, produção, comércio e finanças. Toda essa integração no território, ela se dá com a construção e a inauguração em 1867, depois a utilização ao longo até o final do século XIX, começo do século XX, da São Paulo Railway, que todo bom engenheiro e arquiteto olha para essa obra com muito respeito, que se fosse construída nos dias de hoje já seria uma grande obra, que dirá, né, a sua construção no século XIX. Uma baita obra de engenharia que, que marcou aí o nosso território. E quando se fala do centro histórico, né, e a região do Valongo, obviamente
não se pode, não tem como deixar de falar da ferrovia, da São Paulo Railway, que chegava até o Porto de Santos. Essa grande obra, né? Com o embarque de café, formando imagens realmente maravilhosas. E é isso, pessoal. Eu trouxe essa fala mais com uma reflexão. Quero enaltecer aí a belíssima iniciativa de trabalhar a região do Valongo e esse seminário nômade, né? Esse seminário que caminha pelo território é muito interessante. Parabenizar a Lilian, que coordena e faz a curadoria do seminário, e os colegas do Museu do Café e a todos que nos assistem. Obrigado pela atenção, um grande abraço, até mais.